Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Hortolândia. E essa série é voltada aos caminhos da alfabetização. Essa nova série, ela vai ser dividida ou subdividida em 4 episódios. No primeiro episódio nós falamos sobre as hipóteses de escrita, e agora nós vamos falar sobre intervenção e mediação. E na sequência, o terceiro encontro vem falar sobre boas práticas na sala de aula para alfabetizar crianças, aí estudantes. E depois, nosso encerramento, nosso quarto encontro, será sobre perguntas que os professores, na prática da alfabetização, fazem. E aí as nossas convidadas vão tentar fazer aí uma reunião dessas questões, dúvidas que surgiram na rede e trazer algumas orientações e alguns caminhos possíveis, tá bom? Eu quero já iniciar fazendo os nossos agradecimentos. Agradecer, então, nessa oportunidade ao prefeito, nosso prefeito Zezé Gomes, a nossa secretária de Educação, professora Simone Locatelli, e ao nosso secretário adjunto, Renato Mucilo. Também agradecer a todos os diretores de departamento, em especial ao nosso diretor de departamento de Pedagogia e Formação Continuada, professor Donizete. Também aos nossos supervisores educacionais, todos os supervisores da rede, toda a equipe gestora das escolas, na pessoa do diretor, na pessoa da assistente, na pessoa da coordenadora pedagógica. Também todos os profissionais que estão ali, atravessam a escola, eles são responsáveis também, ajudam muito nesse caminho da alfabetização, né? Queria também agradecer a todos os coordenadores pedagógicos do Centro de Formação. Então, a todos os profissionais, famílias que assistirão esse podcast aí, que seja muito produtivo para você. Então, o tema de hoje ele é convidativo para falar sobre intervenção e mediação. Este é um papel crucial do professor durante o processo de alfabetização de crianças e estudantes. E para as nossas conversas aqui nesse processo dialógico, nós vamos interagir, nos aprofundar com 3 professoras, que elas têm uma bagagem de rede, vou dizer assim, bastante consolidada, porque elas já são professoras aposentadas da rede no primeiro concurso. E elas estão agora no segundo concurso. Elas são professoras que passaram pela primeira formação inicial no curso de magistério, depois elas cursaram pedagogia e elas também são especialistas, elas são formadas aí em diversas áreas que vão nos ajudar aqui a pensar sobre todo o processo que passa na sala de aula, que passa pela vida da criança durante esse processo que é a alfabetização. Então, para esse caminho de hoje, quero convidar para se apresentar a professora Elisandra. Olá, que tenhamos bons momentos de estudo e que este percurso seja algo que o ajude a desvendar um pouco mais o mundo da alfabetização das suas crianças. E aqui à minha direita está a professora Delvani. Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu espero que seja bastante produtivo para vocês, porque nós estamos aqui com o objetivo mesmo de poder auxiliar vocês e ter essa parceria no campo da alfabetização de nossas crianças. E também a professora especialista, a professora Cristiane Santos. Olá, professor. Olá, professora. Estamos aqui no nosso segundo episódio e é muito bom ter você conosco. E nós vamos começar fazendo uso nesses 4 encontros de alguns slides. Esse material é formativo. Nós podemos aí encaminhar para as escolas, tá bom? Então, você foca aí agora nesse momento em participar conosco. Depois você faz uma análise a posteriori desse material. Então, para a gente começar o tema, a gente deu um título no slide de Arquitetura da Aprendizagem. Por quê? O processo de alfabetização, ele precisa ser pensado no espaço da sala de aula, ele precisa ser pensado no tempo da sala de aula, ele precisa ser pensado nas situações, nas circunstâncias que acontecem todo esse processo. Então, é uma arquitetura bastante complexa. Ela precisa ser planejada, construída e ser analisada passo a passo da execução. Parece um pouco com uma construção mesmo civil, uma construção arquitetônica, uma construção. E isso acontece também dentro da criança, acontece dentro da sala de aula e acontece dentro do processo reflexivo do professor, nas suas intervenções e na forma como ele media. Ele tem que usar todos esses elementos, combinar, interconectar e fazer ali na execução do dia a dia. Ser professor, ser alfabetizador é um processo muito complexo, que exige uma arquitetura muito robusta para que o processo na sala de aula passe por todas as hipóteses e que a criança chegue ali no processo de letramento que a gente terminou falando no podcast anterior, que é não simplesmente ler, não é simplesmente escrever, é fazer uso e dar sentido para essa função social que é escrita na nossa sociedade. Então, a gente já vai entrar aqui falando um pouquinho do primeiro tema, que é sondagem. Vamos abrir aqui, passar o turno para a professora Delvani. Eu posso, antes de entrar nesse, estou falando porque vai fazer edição, né? Então vou entrar. Falar um pouquinho da escolha da arquitetura também? Posso já trazer? Daí depois você volta essa fala e coloca lá? Vamos lá. Então tá bom. Nossa série, ela traz como título maior os caminhos da aprendizagem. E a gente subdivide ele em 4 temas. E esse tema de hoje, da arquitetura, porque não adianta somente a teoria tem que andar junto com a prática. Eu posso, e vice-versa também, né? Só a prática sem a teoria também não leva a lugar nenhum. E vamos pensar na arquitetura.
o que eu quero construir, o que eu vou fazer. Se eu vou construir uma piscina, ela tem alguns materiais, um custo, um planejamento. Se eu vou construir uma casa, é uma outra estrutura. Se é um rancho, é uma outra. Então, a gente vem trazendo dentro deste caminho esse percurso. Então, o primeiro, ele trouxe as hipóteses. Por quê? A primeira coisa, eu preciso definir o que eu quero. Né? Então, eu tenho, dentro deste caminho, esse percurso, eu preciso saber qual é a hipótese, aonde eu quero chegar. Nesta hipótese, como eu vou fazer nesta hipótese. Então, eu preciso ter o conhecimento. E este segundo, depois que eu já sei o que eu quero fazer, eu preciso pensar aí nesse planejamento, né? Porque eu não posso tão somente saber o que eu quero e vou lá na casa de material de construção, no depósito e compro sem o planejamento. Porque ou eu vou comprar mais ou eu vou comprar a menos, né? Então, acho que esse segundo é esse planejamento. Para que depois eu coloque a mão na massa, que é o terceiro episódio que traz para a gente a mão na massa, né? Então, hoje a gente tem um pouquinho desse objetivo aí, desse planejar. Né, porque nós vamos trazer uma estrutura dentro desse planejamento, tanto de sondagem, de intervenção, dos espaços, mas que está muito ligado à importância desse planejamento para que essa arquitetura ela venha à tona, para que ela aconteça, né? É o alicerce. Eu preparo esse alicerce, né? Eu dou uma estrutura, eu preciso desse esqueleto para que ele seja moldado, alinhado, aperfeiçoado e levar isso para a criança. Né? Então, essa grande construção é o que é o grande movimento do desenvolvimento da criança, né? Do desenvolvimento, do desenvolvimento pedagógico dessa criança. Como ela pode vir a ser. E a gente propõe isso dentro dessa construção. E esse vir a ser, a gente liga isso com os 4 pilares da educação. Exatamente. Porque não adianta só conhecer, mas eu também preciso conhecer. Né? Então, são esses processos de conhecer, de conviver, de aprender e de ser. De porque conhecer, né? eu só chego ali no ser, né, quando todos esses processos estão construídos. Né? Ele não tem como desvincular um do outro. Não dá para a gente ser só teoria sem ter a prática e não dá para ser só prática sem ter a teoria. É uma construção coletiva. São as intencionalidades, né? Qual é a minha intenção? E o O que eu quero processo construir? é flexível. Exatamente. Eu estava na alvenaria da minha casa. E quando chegou a medição da esquadria, ele disse: por que você tem essa parede aqui? Eu disse: eu pensei junto com o arquiteto. Ele disse: não, mas você vai perder isso. Aí ele falou: é que a minha área é essa. Ele planejou para isso. Mas eu tiraria esse pedaço aqui. Eu falei: então tem que voltar no arquiteto. Voltei, ele falou: não, vamos tirar. Ele tá certo. Você vai ganhar espaço, amplitude. Então, assim, dá para flexibilizar. E essa intervenção foi necessária, né? Então, eu precisei fazer um mapeamento. flexibilidade. Eu preciso ter um mapeamento, eu preciso fazer um estudo daquele... Ouvir, tá aberto. Ouvir, exato. Escuta, repensar, né? Vários profissionais juntos. Vários profissionais, vários olhares. Não alguém é? tem um discurso mais competente, alguém tem um olhar um pouco mais apurado, Exato. alguém tem uma experiência de mais tempo. E sem vaidades, né? Porque Sim. ninguém está dizendo que o outro está fazendo menos ou mais, né? Mas é esse processo, né? Essa junção de pensamentos em prol de uma estrutura robusta e que ela não desabe. É assim o desenvolvimento da aprendizagem, né? É assim que a gente dá a base para que ela evolua. Nas boas práticas, a gente... Desculpa, Devani. Nas boas práticas, a gente colocou muito material concreto. Mas hoje, na escola e na família, em casa, as crianças têm muito acesso à gamificação. Sim. E ele tem ajudado bastante o processo de alfabetização. Muito. Então, essa geração que vem chegando também tem algo a contribuir para esses processos, né? E até para desenvolvimento da escrita. Sim. Tem jogos que as crianças fazem movimento de pinça, brincando ali no celular, no tablet, que eu fiquei pensando. Também são encontros de gerações que produzem para esse momento da sociedade, para o mundo letrado que estamos, sentidos para esse caminho de alfabetização. Delvani. Por isso que é importante, né, uma base sólida. Trazendo isso para dentro da escola, essa base ela tem que ser construída no coletivo. Né? Os olhares, né, têm que estar voltados para a aprendizagem da criança, né, para as dificuldades da criança, para que no início já crie uma base sólida. Para que quando essa construção ela estiver num determinado ponto, não venha se perceber algumas falhas. Eu poderia ter feito assim e eu não fiz. Eu poderia ter trabalhado de forma coletiva com meus companheiros, com os meus parceiros, eu poderia ter feito isso e eu não fiz. Então, a gente acaba tendo resultados inesperados. Né? E dentro da educação, não é isso que a gente quer. Nem um professor, nem um gestor. Né? A gente quer que nossas crianças avancem. As dificuldades vão aparecer, elas vão aparecer. Né? Mas em conjunto, no coletivo, elas serão trabalhadas e as crianças irão avançar em sua aprendizagem. Sim. E os resultados serão positivos, serão outros, quando tem-se esse olhar em cima das necessidades de cada criança, porque cada criança é uma criança. Né? E dentro dessa base aí, educação, né, a gente traz aqui 3 colunas, que é o próximo slide, que acho que a gente pode introduzir aí para o nosso caminho deste podcast, que é a sondagem, a importância da sondagem de escrita, os agrupamentos produtivos e o planejamento de tempo e espaço, que são esses 3 pilares, essas 3 colunas,
que vão trazer este alicerce, Sim. que vai nos conduzir neste caminho da alfabetização, para que toda essa arquitetura ela possa, então, chegar aí, conforme o planejado, chegar no objetivo final. É muito poético, né? A hora que a gente faz essa analogia com a questão da construção, a arquitetura, a educação, essa evolução, a gente não pode perder esse olhar, né? Esse olhar do encantamento, da beleza, das dificuldades que a gente enfrenta. Nem tudo são flores, mas a gente está dentro desse movimento. É igual a construção. A gente constrói a nossa casa, muitas coisas, nossa, eu deveria ter mudado isso, não ter feito aquilo. Então a gente é o GPS, né? A gente muda a rota, a gente recalcula a rota para chegar naquela melhor estratégia, né? O que a gente vai estar conversando aqui. E também tem um papel muito do coordenador pedagógico de contribuir para que esses 3 pilares aconteçam, porque no meu início de carreira eu comecei com o primeiro ano. Eu fiquei 7 anos trabalhando com o primeiro ano. Peguei um pouco da transição, né, das crianças que vinham com 6 anos, mas assim, pensando que se eu não tivesse um coordenador que me colocasse junto com outros pares e fosse me oferecendo, Isaac, você precisa fazer isso. Isaac, aqui, ó, agrupamento produtivo. Aqui as crianças não podem ficar aqui assim. Aqui você precisa olhar mais e fazer mais intervenção. Aqui está faltando você olhar para essa criança. Olha, ela está ficando para trás do grupo. Então, esse papel também do coordenador e dos pares, de a gente, como a Delvani falou, trabalhar num coletivo. Sim. As crianças, eu fiquei 7 anos no primeiro ano. Elas passaram por mim durante 7 anos uma vez. Mas elas serão dos meus colegas. Elas serão de nós todos. Da sociedade. Da sociedade. Então, a gente tem que contribuir pensando que você me ajudando agora, e você estando com ela no 4º ano, é reflexo da sua ajuda para o seu trabalho. Então, eu gosto muito dessa palavra que a Delvani colocou, coletivo. Então, são 3 pilares que, trabalhados conjuntamente, que fortalecem essa questão. O alicerce, como a Elisandra colocou, é estrutural, da estrutura, né? A sondagem vai dizer onde a criança está, segundo o Vygotsky, que é a zona de desenvolvimento ali proximal que ela está, e o que ela tem potencial de investir, que é chegar na alfabética, e depois a gente investir na ortografia e produção de texto. Mas eu preciso saber onde que ela está. Né? Se ela já está lá, se ela está aqui, qual o degrau, como fazer para ela subir nessa arquitetura. E a engenharia da sala de aula, como essas peças lá dentro acontecem. E depois, em qual terreno, em qual tempo de execução as coisas estão acontecendo. Tem primeiro ano A, que o agrupamento precisa de mais tempo e mais vezes. Tem primeiro ano A, que não precisa tanto tempo e nem tantas vezes. Precisa muito de olhar esses 3 pilares. Acho que a sondagem vai dizendo, o tempo vai dizendo, e a intervenção e a mediação vão revelando todos esses processos. Então, não existe cópia, como a Cris falou no primeiro podcast, não existe receita, e não existe como só reproduzir. Então, em 2025, eu trabalhei com o primeiro ano, e foi isso, isso, isso. Março eu estava aqui, abril eu estava aqui, não sei se em 2026, com todas as coisas que estão acontecendo, com novas pessoas diante de você, sujeitos únicos, se a reprodução vai ser possível. A gente está trabalhando na contramão aqui para dizer para você, esteja aberto. Todo começo de ano, a gente indo para as escolas, a gente conversa com professoras alfabetizadoras, tem um certo sofrimento, né? Porque elas já estão em dezembro, fechando o ano. E a gente veio aqui hoje tentar falar para você isso, que a sua intervenção é eficaz, que ela faz parte de uma orquestração, de uma arquitetura de tudo que vai acontecer, e que você possa olhar nessas 3 dimensões, entregando todo dia, ali, mês a mês, suporte para que a sala de aula seja um ambiente alfabetizador de fato. E o outro slide, a gente vai então falando de sondagem agora. Só para complementar a minha fala, falando do trabalho coletivo, eu não trouxe, né, as famílias, a comunidade, isso também é muito importante, que é o que está mais próximo da unidade escolar. A gente não pode esquecer desse envolvimento também, dessa parceria com as famílias, com a comunidade. Agora vamos para uma temática muito presente no cotidiano escolar, que é a sondagem, né? E a sondagem ela deve estar sempre presente no cotidiano escolar, porque é através da sondagem que o professor compreende, que ele vai compreender o processo de escrita e leitura da criança. Então, é o que primeiro acontece ali já no início do ano, é a aplicação da sondagem. Por quê? Eu preciso conhecer a minha criança, eu preciso compreender aquilo que a criança já sabe, para mim poder intervir naquilo que ela ainda não sabe. E para mim saber, eu tenho que fazer uma sondagem, já no início do ano. Através dessa sondagem, o professor ele vai conseguir fazer uma análise daquilo que a criança já sabe, daquilo que ela não sabe, quais as interferências, as intervenções que ele precisa fazer, qual o planejamento que ele deve pensar, né, de acordo com a necessidade do grupo, com a necessidade da criança. Então, a sondagem é algo assim, que realmente deve estar presente dentro do ambiente escolar e não só no início do ano, né? Mas sempre que o professor sentir que é necessário, ele pode aplicar essa sondagem. Eu recebi uma criança em abril, de uma outra unidade escolar, ou às vezes até da mesma escola, mas de uma outra colega, de uma outra turma, né? Também é importante fazer essa sondagem, porque o olhar da minha colega que fez a sondagem com aquela criança não é o meu olhar. Então, cada professor ele tem que fazer essa sondagem para ele conseguir ver a criança como um todo. Onde eu tenho que fazer as intervenções, o que eu tenho que trabalhar com essa criança, quais as adaptações que eu devo fazer em relação ao meu planejamento para atender às necessidades dessa criança.
Então, a sondagem é algo assim fundamental que o professor aplique para saber qual é o conhecimento que a criança já tem, qual a aprendizagem que ela já tem. Até porque a criança, questões de dias, até mesmo, é muito rápido esse desenvolvimento, né? Então, no passo que ela teve uma transferência, teve um processo ali de dias, né? Foi recesso, e essa criança está na minha turma, né? O que acontece? Ela já evoluiu, né? Então, é esse olhar evolutivo do desenvolvimento da criança. E a sondagem, ela vem justamente para isso, para eu mapear a que ponto essa criança está. Em que ponto do nível de desenvolvimento de escrita lá, da hipótese silábica, ela está. Né? Então, é essa progressão. E a gente, não é que o outro, eu vou refazer o que o outro fez e que ele fez diferente. Não, porque a criança, o que ela sabe é aquilo. Né? Mas eu preciso também saber o que eu vou traçar, qual vai ser a minha ação diante do que a criança apresenta. Porque eu, professor, recebo essa criança, eu preciso conhecê-la. Eu tenho a visão na perspectiva de um outro profissional, que eu converso, tiro dúvidas, mas ali é o meu refinamento do meu olhar para eu entender aquela criança. Sim, mas isso só acontece quando nós temos a sondagem como um instrumento aliado. Exato, não é Porque se nós tivermos a sondagem como um peso ou uma demanda que é externa, ela nunca vai ser nossa aliada dentro desse processo, né? Então, quantas sondagens eu tenho que fazer no ano? Antes era 3, agora são 5. Eu, como professora alfabetizadora, faria todas as vezes que eu conseguir sentar com aquela criança e fazer. Porque não é uma demanda externa, ela é um instrumento de trabalho. Então, assim, se hoje não é um dia determinado de sondagem, mas hoje eu tenho uma oportunidade de colocar a criança do meu lado e de fazer com ela uma sondagem para que eu possa, naquele momento, fazer um avanço, fazer, né, um trabalho com aquela criança, eu não preciso esperar o dia da sondagem. Então, a sondagem, ele precisa ser um instrumento aliado. Ele tem que ser nosso aliado. Nós precisamos entender que essa condição é meu instrumento de trabalho e que ele me ajuda. É claro, fardo, né? é claro que tem as datas determinadas, é claro que, principalmente em épocas de avaliações, né, que a gente quer fechar um conceito, né, em uma nota, mas não é para isso, né? Ele não tem este fim. É uma sondagem, já diz a palavra, né? Ela é a sondagem, para que a partir disso eu possa melhorar, sondagem, né? Exatamente. Assim, e diferentes grupos que eu trabalhei, assim, de professores, eu vejo que as colegas gostam muito de ter uma análise colorida de cada hipótese e de olhar para o seu coletivo. Então elas ficam olhando para o seu grupo. Porque, assim, se eu tenho crianças alfabéticas e pré-silábicas, eu tenho que dar suporte para os dois níveis ali, da ponta e da outra ponta. Sim. Então, essa criança alfabética pode ser escriba de uma atividade e eu faço intervenção e vou vendo algumas coisas na outra. Para mim, a sondagem, ela tem data, né? Ela tem 5 episódios, mas ela é feita no cotidiano todo dia. Quando você está passando ali, olhando um registro e fala, gente, ela trocou kkk por letras, pronto, você se debateu com uma sondagem. Exato. Você não tem o registro que você parou para anotar. Mas quando você sentar, você já vai olhar e dizer assim, peraí, já teve avanço aqui. Porque na atividade do dia a dia, você já apareceu. E aí, naquela próxima anotação sistemática, você vai colocar essa hipótese que ela está agora. Mas até chegar este dia, você já está trabalhando com essa criança para esse avanço. Então, assim, a intervenção é para ela realmente avançar na hipótese. Então, a gente está fazendo, como a Devani falou, uma sondagem para compreender. Porque, assim, esse planejamento aqui, essa atividade, essa sondagem. E você já está pensando na próxima. A próxima sondagem, para a aluna Cristiane, para a aluna Devani, para a aluna Elisandra, para a criança ali, para a pessoa, eu preciso já pensar que ela me deu pistas e eu posso questionar mais o processo que ela fez. Eu acho que, assim, é o dia a dia. A sondagem, como vocês falaram, é aliada. Ela é um termômetro de acompanhamento, um norte, uma bússola do processo e vai te direcionando. Então, assim, mostra o percurso evolutivo. E posso dizer uma coisa? Sem medo de errar. Mostra, professor, o seu trabalho. Exatamente. Com certeza. Porque, com certeza... Meu planejamento tá aí. Com certeza tá ali. Né? Então, assim, qual o trabalho que você fez? E a gente vai falar de sinais clínicos mais pra frente, num outro episódio, que você fez e aquela criança não avança. É o seu trabalho, que não está alcançando porque não é mais pedagógico. É outra situação, você já precisa pedir ajuda, como a Cris falou, externa. Mas ali, o grupo vai te dando retorno do seu planejamento. A sondagem é efetiva para você ir pensando na sua prática. A sua intervenção e sua mediação, ela é o suporte. Até para você ter uma ajuda externa, você precisa conhecer essa criança, né? Ter registro. Então, se você não tem esse trabalho sistemático, como você pede ajuda? Daquilo que você não sabe o que tem. Eu tenho que ter um estudo de caso, eu tenho que ter aquela situação bem entendida, né? Eu preciso conhecer essa criança, né? Os seus vieses, as dificuldades. E aí, de novo, a gente recalcula a rota. Eu vou ter sempre o meu mesmo planejamento? Eu tenho meu planejamento mensal, mas é a minha rotina. De repente, aquilo que eu planejei para aquele dia, nossa, as minhas crianças, elas estão além.
e eu vou continuar fazendo a mesma atividade, a mesma ação, né? Que a gente vai conversar sobre isso, mas aí é que está essa nuance. A gente observar essa necessidade de entender como essa criança pensa. As crianças, porque ali é um universo, né? Se eu tenho 30, 25, sei lá quantas mais crianças dentro da sala de aula, eu preciso entender cada uma delas, elas vão dar pista do que eu preciso fazer. Ô, Devani, eu queria abrir um parênteses aqui. A gente focou muito nesses 4 encontros na sala de aula. E eu tô aqui pensando na pessoa do coordenador. O quanto é importante não comparar, mas a gente fazer troca. Porque às vezes eu tô tão angustiado na minha turma, com uma série de coisas, começo de ano, primeiro ano, chegou, nananana. Aí eu olho pro colega e falo, tá vendo? Então não sou só eu. A gente trocar essa angústia inicial e assim, como que nós estamos? Estamos. Olha, a gente vai ter que intervir mais aqui em silábico alfabético. É mesmo. Nossa, mas a sua turma tá aqui. Quando você estiver aqui, vamos pensar nisso, eu tô aqui, vamos pensar nisso. Acho que essas questões dão um pouco de alívio. Eu vi esse começo de ano que as professoras estavam bastante angustiadas, com uma série de questões. A gente tem avaliações externas, tem algumas questões, porque também são percursos de panorama nacional, estadual, municipal. A rede precisa ser olhada, as políticas públicas estão aí para alavancar a alfabetização nesse país, que sempre foi uma questão de entrave, né, de emancipação para uma camada da população. A gente tem até hoje muitas pessoas não alfabetizadas. Então a gente está falando de uma coisa muito séria. A sondagem vem nessa linha de você também, enquanto coletivo, grupo, ir olhando para essa realidade. Explica muito do que você vai escrever até no projeto político-pedagógico da escola, né? Enquanto rede, né, eu sou uma professora que estou nessa rede desde o primeiro concurso. E olhar hoje o caderno de registro que nós temos, eu penso que isso foi um ganho para a gente. Eu quero, com essa fala, retomar o que você disse, da importância ali do quadro das cores que a sondagem traz, né? E parece, talvez, que seja algo apenas para embelezar, mas isso tem um significado que é um instrumento de trabalho para isso que você acabou de dizer. Um alerta. Quando a gente olha para aquele quadro das cores e a gente vê a nossa criança, a nossa turma, e a gente pode fazer a troca entre os pares, como isso é bom, né? Como isso é importante, como essas cores, como um semáforo, né? Mostra para a gente, é a hora de atravessar, é a hora de parar. Então, a nossa rede, ela traz para nós, professores, essa conquista deste caderno. Lá no caderno, a gente encontra o como fazer a sondagem, todos os procedimentos para a sondagem. Sim. As hipóteses que nós trabalhamos no episódio anterior estão todas no caderno. Ela traz lá no nosso caderno essas cores, né, que vêm ali nas defasagens, no esperado, no além do esperado. Então, o nosso caderno de registro foi uma grande conquista histórica na nossa rede. Feita por muitas mãos. Né? Exatamente, que talvez para quem entrou agora é um grande achado, porque talvez, né, veio de uma rede que não tivesse essa orientação ou nunca esteve numa sala de aula. Mas às vezes nós que já estamos há tanto tempo não valorizamos este material, né? E eu trago aqui como uma grande conquista. Eu acho que o professor que entra hoje, abre esse caderno e olha lá e lê, ele tem a sondagem ali totalmente à sua disposição, esclarecendo todas as dúvidas e nos norteia, né? Ele vem assim trazer para a gente realmente esse caminho, aonde eu tenho que seguir. Ô, Cris, vocês três podiam fazer uma ponte assim do começo de Hortolândia? Se vocês foram professores alfabetizadoras lá no começo para agora, que você chega no caderno, assim, quais são as grandes diferenças que vocês estão vendo hoje no percurso de sala de aula, de escola, né? Assim, hoje todas as escolas têm uma certa estrutura, né? Tem a questão do caderno, que ele vem na questão didático-pedagógica. Assim, o quanto que a cidade é tão nova e o quanto que vocês vêm, assim, fazer um contraponto dessa para o professor que está aí. Sim. Você quer falar um pouquinho, Delvani? Você primeiro. Então, é que eu só não queria te cortar, que você tinha começado a fala, né? Mas vou falar, então, como sendo uma professora do primeiro concurso, né? Hoje, olhando para a nossa cidade como um todo, como a cidade cresceu, como essa cidade está linda, né? Sou moradora de Hortolândia há 40 anos, então eu acompanhei vários processos dessa cidade. E não é diferente na educação. Eu acho que a gente não valoriza, às vezes, né, a famosa frase santo de casa não faz milagre, né? A gente não valoriza, às vezes, aquilo que a gente tem, aquilo que é nosso, aquilo que a gente conquistou. E éramos 100 no começo de tudo. Éramos 100 professores. Né? No primeiro concurso, nós fomos chamadas 100 professoras. Então, olha o quanto cresceu. E hoje a gente está numa rede que chama, e a gente nunca fecha, porque a rede cresce. E não consegue reunir todos ao mesmo tempo, né? Não consegue. Muita gente vindo para cá, porque a cidade é linda, maravilhosa, o povo está vindo, tem oportunidade de emprego, né? E na educação, acho que a gente vem passando por isso. E com esse crescimento, a nossa educação de Hortolândia, ela também tem cuidado disso. Né? O podcast anterior que você participou veio trazer aí sobre as questões da educação especial. E essas crianças, desde 93, 94, 95, eu já tinha na minha sala. A diferença é que eu não tinha ninguém junto. Naquela época não tínhamos um educador, não tínhamos um professor, não tínhamos ninguém junto. Mas já tínhamos essa preocupação. Então, quando eu olho para essa conquista hoje, eu vejo assim, como avançamos.
tem muito para fazer, gente. Não Em estou vários dizendo que está, processos, né, né? Cris? Em Não estou vários dizendo que está processos. perfeito, mas como avançamos? Muito. Como avançamos? E não só esse instrumento de sondagem, que é o caderno, mas as formações. Eu lembro que no início, há 22 anos atrás, As OTPs, né? que eu As oficinas vim trabalhar aqui na técnico-pedagógicas. rede, a gente tinha algumas formações. Hoje, os professores, eles têm várias formações E diversos modelos. e diversos Cá modelos. estamos no modelo, né? Podcast. Então, a gente vê a evolução no município, como a educação de Hortolândia é privilegiada, que eu também já trabalhei em outro município, e a gente não tinha todos esses instrumentos que temos aqui na rede. Então, são instrumentos valiosos, produtivos e que acrescentam muito na vida do professor. É o que a gente vai num caminho que precisa ser crescente, né? A gente precisa pensar nessa evolução. A gente veio de uma oficina técnico-pedagógica, a gente tem um centro de formação no qual nós estamos, né? Fazemos parte, onde nós temos formações maravilhosas lá e que vocês, professores, são convidados a estarem presentes nas formações que são dispostas ao longo do ano, né? Do tempo. E o quanto é importante a gente ver essa construção do nosso caderno cada vez mais refinando o olhar do professor, né? A gente tem uma construção que são os próximos podcasts depois dessa linha dos 4 que nós estamos apresentando, que vai falar sobre a produção de texto. Nós temos uma construção de produção, de análise de produção de texto única no Brasil e no mundo, a nossa, né? Feita a várias mãos, Com indicadores, com né? indicadores, produzidas em reuniões formativas com os coordenadores, com professores. Este olhar é fundamental. E quando a gente para pensar no que a gente já viveu, né, o que a gente já passou, a gente fala, puxa vida, feliz somos nós, né, porque a gente tem uma gestão que olha para nós, no sentido, é importante a formação, proporciona isso, e ter as formações nos horários que vocês estão nos assistindo, né, e fora tantos outros momentos que vocês podem rever, é olhar para vocês, né, professores e professoras, a gestão da escola, né, esse alinhamento que a gente estava falando, as trocas de experiências, elas são imprescindíveis. A gente não pode só ficar com a troca da porta a porta, né? Eu preciso, porque a sondagem, ela percorre a escola inteira. Porque tem sondagem que nos dá muita dúvida, nos leva a muita preocupação. Meu Deus, como essa criança. Do olhar do outro, eu preciso olhar do outro, melhora o meu. Né? Tanto é que a rede tem até a preocupação, né? A Secretaria da Educação tem até a preocupação de fazer as devolutivas, chamando gestores, né, para juntos ter esse olhar. E é importante que essa devolutiva chegue até vocês. Das crianças, né? E é importante que essa devolutiva, não só de sondagem, mas das ADS, das avaliações diagnósticas, chegam até vocês, professores e professoras da rede, né? Porque este olhar, essa dimensão, faz com que a gente consiga traçar metas, né? Traçar ações, seja pelo PPP, pelo plano de ação, pela recomposição de saberes que nós passamos agora no início do ano. Então, é todo um percurso pedagógico que a gente não pode perder o viés. E a sondagem é um dos meios no qual a gente precisa ter esse olhar muito apurado para que a gente perceba o que fazer e dar o traçado dessa evolução da criança, né? E pós-sondagem, vamos ver para o próximo slide, que a gente pode pensar aqui, então. Bom, aqui, para entrarmos nessa sondagem, Isaac, eu queria fechar a resposta da pergunta anterior sobre esse trajeto, né, de Hortolândia. E eu não quero trazer com a minha fala a política do comodismo, né, que está tudo bom e de que a gente já chegou naquilo que a gente espera, porque isso se chama vida. Tem muita coisa ainda para a gente crescer, ampliar, mas olhando a nossa história, quanto a gente já cresceu. E eu acho que a gente consegue, com isso, fazer uma linha de pensamento nesse próximo slide aqui, que ele traz aí essa junção, né, da importância da coletividade. E isso a gente está falando de trazer os conhecimentos que, quando a cidade foi emancipada, eram professores de Sumaré, né, que estavam aqui em Hortolândia, aí a cidade se emancipa. Aí Hortolândia começa com a sua história, com os seus professores. E aí o que a gente faz? Aquilo que a gente já tinha, aquilo é ignorado? Não, a gente junta esses saberes. A gente junta este conhecimento. E isso, lá há tantos anos atrás, mas a história se repete hoje. E é essa proposta que a gente traz com os agrupamentos produtivos. É aproveitar aquilo que cada um tem, né? Porque todos nós temos saberes. Os saberes não se descartam, né? Eles se somam. Então, diferente de algumas práticas que às vezes a gente tem como agrupamento produtivo, não é juntar crianças. Não é um ajuntamento. Não é formar grupos aleatoriamente. Não é... até às vezes eu até faço um mapa de sala, e com aquele mapa, com o objetivo, às vezes, de deixar todo mundo quietinho, tranquilo, eu junto os parzinhos e eu trabalho o ano todo. Olha, não sou uma professora que trabalha, né, na pedagogia da nuca, de um atrás do outro. Eu faço círculos, ou eu faço duplas, mas o objetivo, às vezes, é o controle.
E o agrupamento produtivo, ele não vem trabalhar dentro desse controle. Não tem significado, né? nem Ele- intencionalidade, né? Exatamente. O agrupamento produtivo, ele vem dentro dessa união de saberes. Os saberes diferentes, e que esses saberes diferentes, eles vão gerar o quê? Um conflito cognitivo. Né? Então, precisa ser muito bem pensado. O professor, para fazer um mapeamento dentro de um agrupamento produtivo, ele precisa ter as características das suas crianças. né? Porque se deixar a Cristiane e a Elisandra junto, vai pegar fogo, entendeu? Precisa ter uma Delvani, Pra né? equilibrar Para isso. equilibrar. Equilíbrio. E não é só a questão disso, é porque ela vai falar demais e eu vou falar menos, ou eu vou falar demais e ela vai falar menos. Então, a gente precisa deste O conflito equilíbrio cognitivo, né? Como é que eu vou para produzir gerar o conflito. cognitivo ali? Senão não gera o Não conflito, gera. gera Gera disputa. disputa. Né? Por isso tem que olhar aí a proximidade das hipóteses para agrupar o sujeito. exatamente. E não Não somente só das vai além. hipóteses, né? Não somente A das criança muito hipóteses. quieta, com muito agitada, É. a criança que tem esse comportamento mais... O perfil de o cada perfil, Tem que criança, olhar né? mais coisas. Tem exatamente. que olhar mais É o coisas. perfil, muito mais. Eu acho que Vamos você ver já o pode próximo pôr o próximo Vamos ver o slide, próximo porque slide. vai resumindo isso aí que a gente já está falando. Ah. Ó, a questão da afinidade social, que é a relação interpessoal. Como isso é importante, né? Essas relações que se dão no agrupamento. O mapeamento vai muito além. Eu vou acrescentar um ponto que nem estava aqui no nosso script, mas quando você, Cris, traz esse olhar da pedagogia da nuca, eu, professora, preciso saber qual é o meu mapeamento da sala. Eu também não posso ficar lá no fundão, sem olhar de frente ou sem circular entre as crianças, porque senão eu também não tenho visão. Sim. Não consigo perceber como está segurando o lápis, como é que está segurando a caneta, como que essa criança está se posicionando espacialmente ali, né? A posição do professor, da professora dentro dessa sala de aula é importante mais do que nunca. Eu preciso ver o meu mapeamento, também preciso mudar de lugares. E aí está dentro do meu circular dentro da sala de aula, circular por outros agrupamentos. Já está no planejamento, né? Exatamente. Só que o Já tá agrupamento, mergulhando lá. só que o agrupamento só acontece porque tem planejamento. Porque se eu não me planejo, e aqui eu já estou até imaginando o professor falando assim, mas como você não quer que eles fiquem assim se eu estou com uma sala lotada, né? Pois Realmente, gente, 25 anos de sala de aula, eu nunca dei aula para menos de 35 Eu já tive crianças. 42 crianças em sala. Então, é difícil, extremamente Muito difícil. difícil. Não estamos aqui falando que é fácil. Ninguém Mas o tá que a falando gente- são flores, Mas né? o que a gente traz corrido. é que esse planejamento dos agrupamentos produtivos vão te ajudar bastante. Isso E ajuda muito. A gente né? sabe que os agrupamentos, dentro dos agrupamentos, as crianças elas precisam ter a autonomia delas ali dentro daquele grupo. Porém, o professor ele tem que circular o tempo todo entre os agrupamentos para que ele possa fazer as intervenções necessárias e para que ele possa analisar o desempenho de cada criança, o que cada criança está fazendo. Ele é o mediador ali naquele momento. Então, o professor não pode ficar sentado, mas ele tem que estar circulando entre os grupos E eu vou mais e longe. fazendo as intervenções. E eu vou até mais longe. Dentro da sala de aula hoje, a gente não encontra apenas o professor. Nós temos professores, temos as crianças, temos diversos professores, os especialistas, nós temos os agentes, nós temos os educadores infantil-juvenil e infantil. E eu, professora, eu, Elisandra, preciso saber o que cada criança precisa. Eu preciso entender o processo de desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Eu, professora Elisandra, preciso dizer qual é essa intervenção que eu preciso naquele momento para entender essa criança e no conjunto da obra, né, a obra, nesta arquitetura, entender quais são os processos de desenvolvimento dessa criança e ir atrás do que é necessário para que ela evolua. O Cris, e falando de agrupamento, vocês falaram aqui sobre o nível de conhecimento, as habilidades complementares, a afinidade, que cada um tem que ter ali, como a Devani falou sobre a autonomia, se a gente tira a autonomia, e a função social naquela tarefa. Quem que vai fazer o quê? Daqui a pouco troca a função, é o outro, vai mudando os papéis. Mas eu acho que a gente podia ainda dar mais uma ênfase ainda na questão de quando você diz que colocar em dupla não é agrupamento. De colocar a sala só em U não é agrupamento. Então, o próximo slide eu acho que ele define com bastante objetividade o que a gente chama... Não, mas a sala trabalha em grupo. Mas se não tiver grupo? a palavra que a Devani falou, intencionalidade, quem vai avançar ali? Para quê? Ah, eu faço grupo. Tá bom, para quê? Para o dia do brincar. Tem uma intencionalidade. Ok? Interessante. Qual é o brincar? Então, pode ser que seja uma atividade livre de imaginação. Eu acho ela perfeita, tem que ter mesmo na rotina da sala de aula, mas ela não pode ser só isso o que a gente chama de agrupamento. Porque aqui a gente está falando de produtivo para a alfabetização. Esse outro é produtivo para a imaginação, para o discurso, para o enunciado, para a linguagem, para o simbólico. Esse é um tipo de agrupamento. Mas nós estamos falando aqui hoje de agrupamento específico. Então, esse slide, agora, ele vem trazer para a gente algumas reflexões sobre o critério de formação, qual que é a estrutura que você olha, qual que é a duração, qual que é o foco. Então, nós estamos voltando aqui o pé para o caminho da alfabetização. Nesse ponto, queria que vocês falassem, então, como que se pensa isso e a forma mais efetiva, qualitativa desse agrupamento. A forma mais efetiva, ela é baseada no planejamento. Se ela não estiver baseada no planejamento, ela é um agrupamento.
mas é um agrupamento aleatório, não um agrupamento produtivo. O que nós chamamos de agrupamento produtivo é porque ele precisa produzir. Então, produzir saberes, Essa é a né? minha intenção, né? Então, Provocar isso. para que isso aconteça, precisa ter planejamento. Não é apenas uma conveniência espacial para arrumar o local ou para manter disciplina. Né? Então, ele está planejado a partir de sondagem, diagnóstico. Os diagnósticos, né, que precisa ter. Isso, para que eu saiba com quem eu vou colocar com quem, pelo nível mais próximo. A gente faz muita Não discrepância aí, né? discrepante, porque se for discrepante também não é um agrupamento produtivo. As crianças precisam estar em níveis próximos e precisam ser agrupamentos pensados também nas relações interpessoais. Preciso ter o conhecimento de que de que todas as crianças têm saberes, todas elas. Então, é possível, sim, colocar uma criança de hipótese pré-silábica junto com um silábico sem valor, porque ambos ali têm saberes, né? E o silábico sem valor vai ajudar o pré-silábico a crescer nessa hipótese, mas o pré-silábico, ele traz conhecimentos de mundo, ele traz ali também repertórios, ele traz ali conflitos que vai tanto ajudá-lo na intervenção que essa criança silábica sem valor traz para ele, quanto também no avanço do outro. Não somente dele. Vou dar um exemplo assim dos nossos slides do podcast anterior. Uma criança que tem garatuja, mas ela tem realismo nominal, que ela usa traçado maior para mais palavras maiores, ela coloca em conflito quem está usando letra Exato. aleatória. Mesmo nível de Mesmo. Aí ela escrita ficou ali e ela pré-silábica. fala, mas por que você faz um desenho grande? Porque a palavra é assim. Mas- Aí o outro, não, mas eu já tô... Mas quando eu posso Começa. colocar dois pré-silábicos juntos? Em que momento? Quando eu consigo fazer uma sondagem e descobrir o que a minha criança pré-silábica sabe. Porque daí sim eu posso colocar, porque apesar de estarem na mesma hipótese, mas eles estão numa fase diferente dentro da mesma hipótese, porém que são próximas. Imagine um que varia o caractere e o outro que não. Olha quanto que o outro avança. Exato. Dois alfabéticos, um que está nos conflitos de erro ortográfico e outro que acabou de ser alfabetizado, né? Então, Uma grande isso só é diferença. possível com planejamento. Porque você percebe, no que você passa pela sala, né, nessas atividades, você percebe a criança falando para outra, por que você colocou essa letra? Aí eu já vi isso, eu falo assim, não, é porque essa tem o som daquela. Ah, é verdade. Então eu posso. Ela começa a descobrir ali com um colega até bacana, porque você vê essa conversa da criança, né? Por exemplo, a criança que tem um nível silábico sem valor e a com valor. E um que tem um valor só na vogal e o outro só na consoante. Ué, mas por que você está colocando essa letra aí? Ah, mas aqui é o início, é o som da palavra, que inicia. Sim. E ela fala assim, nossa, esse é o som do final da palavra, né? Que é a vogal. Então, assim, é muito bacana. Sim. E é muito bonito de ver isso. Desculpa, eu vou dar um spoiler de práticas. Mas eu vi um grupo produtivo e questionei por que ele era um grupo alfabético. E tava com letras móveis. Achei estranho. Pra mim, grupo alfabético não trabalha com letras móveis. E a professora, ela foi com uma intencionalidade. Ela deu lista de palavras escritas errada. E aí as crianças tinham uma folha de registro, mas elas tinham que organizar na letra móvel e juntas escrever a palavra que elas achavam Sim. que era mais correta. Sim. E depois ela trabalhava a questão de ser correto ou não. Gente, eu olhei e falei, que intencionalidade de agrupar e ainda usar um elemento que, para mim, ele era para pré-silábicos. Sim. Lá para sem valor, com valor, e mostrar que existe letra. Mas ela trouxe a forma de registro na intenção e ela deu a possibilidade da criança repensar ali, ó. Sim. Lembra da palavra professora, que o R tá no começo? Então, se ela tem a letra móvel, ela consegue. Ah, Se a e gente outra, fica você só amplia isso exigindo até a pro escrita do dicionário. alfabético, ele não consegue também, às vezes, refletir sobre a oposição ali do fonema. Você leva isso até para o pensamento do uso do dicionário. Gente, o dicionário existe, pelo amor de Deus, vamos usá-lo, né? É um excelente Sim. uso ali para a criança perceber a escrita letra convencional. Né? Você traz duas coisas, Isaac. Uma situação de uma boa prática, e que essa situação a gente vai falar no próximo encontro, porque ela também está na nossa lista, Uhum. né? E você trouxe algo que acho que é o que a gente está falando desde o começo, a intencionalidade. Por isso, o agrupamento ele não pode ser fixo, estático e permanente. Eu hoje estou fazendo um agrupamento com a Delvani, mas a Delvani já passou de nível. Então, Houve assim, avanços, né? houve avanço. Então, tem Então, que- eu vou permanecer nesse agrupamento até o final do ano, então ele precisa ser flexível, ele precisa ser revisto periodicamente. A intencionalidade do professor ela é fundamental, porque se não há intencionalidade, não é agrupamento, né? É produtivo. Então, não é para facilitar controle de turma. Ele é para provocar avanço, ele é para provocar conflito, ele é para gerar conhecimento. E a intencionalidade pedagógica é que faz a diferença nisso tudo. E aí, a gente entra de novo no planejamento. Eu preciso planejar essa minha aula. Eu preciso saber o que eu vou fazer na minha rotina. Eu preciso saber quais são as crianças que eu preciso ter atenção naquela semana, naquele momento. Não que eu vou deixar de dar atenção a outras. Essas outras crianças, elas precisam estar em atividades diferenciadas, em outras ações, para que eu possa ter essa criança.
ou aquele trio, aquela dupla, enquanto isso as outras crianças estão em outras ações, para eu poder acho que focar. isso tá Isso é importante, é no próximo. Mas é bem vamos falar. interessante quando a gente olha para essa questão, né? Isso, que é o que a Elisandra traz aí, mas acho que a Delvani queria trazer uma palavra aí, né, Delvani? Sim, a gente falando assim do movimento entre o agrupamento de crianças que já avançaram, da criança que tem maiores necessidades, o que o professor deve fazer, quais atividades trazer. E eu volto com a minha palavra da importância do professor acompanhar esses agrupamentos. Mesmo oferecendo autonomia para as crianças, né, para cada grupo, que isso é muito importante, essa autonomia, mas o professor está circulando em cada um desses grupos, fazendo as intervenções, porque a partir daí o professor vai conhecer cada criança. O quanto cada criança vai avançar, onde ele tem que fazer as intervenções ali naquele momento. E isso é muito importante mesmo, por isso que eu trago de volta essa palavra, porque o professor ele precisa circular entre os grupos e ter esse conhecimento, ter esse olhar direcionado para as crianças, para o desempenho das crianças, para a aprendizagem das crianças. E, não sei, vou fazer aqui uma provocação. Eu tenho feito bastante visitas em escolas. Eu sinto falta de agrupamentos produtivos. Muito. Eu estou vendo Totalmente. muito a reprodução da fila indiana. Dá trabalho, mas precisa pensar. E ali ainda tem um quesito que está no slide, que é do seu perito, né? Você não faz sondagem só naquela data. Uhum. Ali ele está falando do registro. Sim. Eu acho que um registro de um avanço que você viu ali, ou a possível troca, porque já superou aquela questão. É. Dá trabalho. E a sala de alfabetização, ela não precisa ser silenciosa, gente. O que está em jogo é a linguagem. Sim. O que está em jogo são letras, palavras. Tem Como música, essa tem criança leitura. comporta, né? Então, silêncio, acho que é a última coisa que vai acontecer. Só se elas estão paradas pensando como elas vão dar uma resposta para você sobre aquela Eu preciso de palavra. repertório, Se né? não, O repertório é uma sala que está em ebulição ali e todos os movimentos são permitidos. Então, hoje, eu acho que o último item que vocês colocaram ali sobre o controle da sala, de exercer controle, é complexo. Eu entendo que nós estamos com colegas que dobram, que tem uma questão vocal, tem uns desgastes, eu entendo todo esse processo. Mas você vai sofrer um pouco menos se você investir nessa aposta que nós estamos falando aqui, de ter isso. Eu faço visitas na escola com um olhar não para alfabetização. Então, eu estou aqui colocando, posso ser fortemente criticado, mas a ideia é de que, assim, eu sinto falta bastante, até na escola que eu estou mais tempo, gestando ali, dessa circulação, desse movimento de grupos sentimos mesmo, produtivos. A gente sente muito essa falta, E né? como você trouxe, Isaac, sobre o registro, realmente isso é muito importante. A gente se fala muito nisso, né? A gente fala bastante isso sobre registro, porque tem os documentos, tem os relatórios. Às vezes é necessário que uma mãe chega lá na escola, ela quer um relatório do filho dela, porque o médico pediu. Então, se a professora ela tem o registro da criança, se torna tudo mais fácil e mais rápido, né? Fazer esse relatório, registrar ali para a mãe. Então, o registro ele é muito fazer importante. o RDI dessa criança no O final do RDI. tempo, né? Então, o registro é muito importante e ele tem que realmente se concretizar ali no contexto, né, da aprendizagem da criança, através do professor mesmo, com esse olhar, e ele vai fazendo os registros. Se ele se planeja, ele registra, ele circula, Sim. ele pergunta, ele provoca, ele modela e ele amplia os conhecimentos, que é esse último slide traz aí pra gente, né? Nesse movimento do professor dentro da sala de aula com esse agrupamento produtivo. E a gente, quando pensa em sala de aula, a gente também tem que pensar em quais tempos a gente tem, né? Em quais locais que a gente... É só dentro da sala de aula que a gente ensina? Já estamos né? no slide do tempo. Exatamente. É só a sala de aula? Quais são as atividades que eu tenho que ter permanentes ali? Quais são as minhas ações? Quais são as minhas sequências? Como que eu tenho que planejar? Quais são as atividades? Eu vou pegar uma qualquer? Eu compro para da internet. Ó, a gente sabe que todo mundo compra. Mas quais são as sequências didáticas que eu tenho aí? Qual é o meu período, né, para trabalhar um texto? Acabou, já esgotou aqui. Falei, meu Deus, tem tanta coisa. A gente envereda ali uma semana, mais de um mês, trabalhando partes, né, para chegar, para que a criança aprenda, se desenvolva. Então, a gente não pode pensar só a gente tem tanta coisa, tem tantos projetos maravilhosos que vocês já desenvolvem, que possam vir a desenvolver com essas crianças, né? E aí que a gente tem que parar para pensar. Não, eu não tenho só sala de aula. Tem todo o ambiente da escola, e o ambiente fora da escola é um ambiente alfabetizador. Eu tenho um ambiente que eu não posso deixar de pensar no intervalo, na brincadeira, né? Nas relações de comunicação que a criança tem, no parque. Gente, as crianças elas precisam dessas interações, da ludicidade, para que elas avancem e desenvolvam. Ela precisa de uma boa leitura. Eu preciso levar isso. Eu preciso ter isso dentro do meu planejamento. Por isso é fundamental ter. E o professor que ainda não tem tão claro nessas modalidades de organizar o tempo, tem no caderno, né? Só deixando aqui um recadinho que no nosso caderno de registro tem as 4 modalidades organizativas. O nosso caderno, ele é uma diretriz. A gente não pode deixar de perceber isso. Olhem com
muito carinho para este Material. porque vocês vão ver que ali ele tem uma base para a gente, né? É um suporte muito bom. E não é só aquele, mas a partir dali você conhece como nós precisamos, dentro da cidade de Hortolândia, trabalhar pedagogicamente. Então, é uma linha dentro de tudo que você, professor, né, você, coordenador, gestor, tem para oferecer aos seus professores, às Você suas ajuda a crianças. organizar o tempo, Então, né? na questão do tempo pedagógico, a gente falou dessa atividade, ela pode ser permanente, né? Você pode programar ela do começo até o final do ano. Lembrar que tem uma sequência didática, porque você tem ali um foco para cada grupo, para cada criança. Depois ela pode fazer parte de todos os projetos que você tem na sala de aula. Sim. Né? Se o tema é gota d'água, dá para você trabalhar dentro dos agrupamentos. Se o tema é trânsito, dá. Se você tem um projeto, o conhecimento, né? se você tiver um projeto transversal, Interdisciplinar. é interdisciplinar. A gente pode trabalhar nisso. E lembrar que exige uma organização sistemática para aquela faixa, para aquela hipótese, para aquele grupo. Exato. Então, a Sim, gente precisa olhar sobre respeitar isso. né? E por fim, a gente tem um slide que fecha os 3 pilares do começo. E a gente começa já se despedindo aí e apresentando que todos os espaços são formativos. A Elisandra já tinha feito essa fala, é que só faz uma ilustração. Né? Isso. Porque se pensarmos que às vezes a nossa escola é muito pequena, né? Gostaríamos que tivesse uma sala de leitura e talvez a gente não tenha, ou a gente tem um espaço, mas nem é tão grande. Acho que essa frase, né, de que todos os espaços são formativos, a gente consegue numa prateleira fazer um cantinho de leitura. A gente vê quantas escolas que não tem a sala de leitura, né? Aliás, não tem uma biblioteca, mas tem uma sala de leitura, ou tem os carrinhos Uma caixinha. móveis, a Uma caixinha, caixa. né? Caixa, E outra, prateleiras, não é. é só ter a caixa com uma montagem de livros. Eu preciso também fazer constante trocas ali, porque a criança, gente, ela precisa ter repertório. E ela precisa intervenção ter e diversão. intencionalidade do professor, né? Exatamente. E vamos fazer um fechamento? Até a próxima. Até. E Até o nosso próximo encontro, estaremos esperando por vocês. Muito obrigado. Até a próxima.